Acompanhe agora as emoções do capítulo 39 de Abismo de Paixão. O ciumento reencontra a esposa. Carmen beija Augusto. Ele não a corresponde. Augusto suspeita que Carmen o detesta. A vilã nega. Augusto informa a parceira que quer ver as joias dela. Ela fica nervosa. Augusto decide procurar as joias de Carmen. Ele revira o guarda-roupa. Carmen pega um baú. Augusto percebe que a megera está com as joias de Stefânia. Ele exige uma explicação de Carmen. Carmen se declara para Augusto. Ela tenta comover o marido. Carmen admite para Augusto que ele é um péssimo parceiro. Ela relembra ao agricultor que sempre o apoiou. Carmen encara Elisa e sai. A mocinha fala com o pai. Augusto relata para Elisa que eles precisam conversar. Ingrid desce a escadaria da igreja. Ramona vê. A curandeira visita Lupe, que fica surpreso. Ramona faz perguntas sobre Ingrid pro padre. Lupe desabafa com a amiga. Ramona conta pro sacerdote que foi abordada por Gael. Os queridos conversam sobre o valentão. Ramona comenta com Lupe que já viu Ingrid com Ramiro. Eles detonam o vilão. Lupe afirma para Ramona que não põe a mão no fogo por ninguém. Ele admite para a curandeira que Ingrid o confunde. Augusto conta para Elisa que procurou Almerinda. A fazendeira repreende o pai. Elisa afirma para Augusto que não quer vê-lo na cadeia. Ele é gentil com a filha, mas ressalta que ela não pode ficar com Damião. Eles divergem sobre a situação. Augusto informa a Elisa que não quer discutir com ela. Ele a atormenta. Augusto insinua para Elisa que é capaz de matar Damião. Ele a assusta. Augusto vai atrás de Gael. Eles se abraçam. Augusto fala para Gael que sentiu a falta dele. O esquentado relata para o antigo patrão que pretende partir novamente. Augusto sugere que Gael permaneça no povoado. Ele faz perguntas sobre Quênia pro valentão. Gael também interroga Augusto, que o despista. O agricultor fala para Gael que venderá as suas terras para pagar a dívida que Elisa contraiu com Almerinda. O esquentado não entende nada. Augusto fofoca com Gael. Carmen atende o telefone. Ela fala com Ramiro. O vilão provoca Megera. Carmen humilha Ramiro. Eles criticam Paulo. Ramiro relembra a Carmen que ela foi amante de Rogério. A vilã manda o galego pro inferno. Elisa questiona Carmen. Ela supõe que Paulo está atrás da amante novamente. Carmen desmente Elisa. A mocinha sugere que a tia se separe de Augusto. Carmen volta a culpar Elisa por suas desgraças. A fazendeira debocha da tia. Carmen afirma para Elisa que sempre irá atormentá-la. Ela deseja expulsar a sobrinha de casa. Lúcio vai à fazenda e vê Almerinda. Ele deseja falar com Damião. Almerinda não permite. Lúcio conta para a viúva que foi procurado por Damião. Almerinda questiona o filho. Damião faz perguntas sobre as terras de Elisa para Lúcio. O idoso relata para o fortão que Almerinda mandou parar o trabalho no campo. Damião discute com a mãe. Almerinda relata para o filho que não ajudará os familiares de Elisa. Lúcio revela para Damião que a Marga fez um acordo com a mocinha. Ele segue louco de ódio. Almerinda admite pro bonitão que será a dona das terras de Elisa. Damião continua estressado. Almerinda desafia o filho. Gael repreende Elisa. Ela segue ressaltando que agiu por Augusto. Gael supõe que Almerinda chantageou Elisa. A fazendeira admite pro amigo que será obrigada a esquecer Damião. Elisa afirma para Gael que necessita prezar pelo bem-estar do fortão. Ele tenta aconselhar a amiga. A mocinha não recua em sua postura. Gael supõe que Damião lutará por Elisa. A fazendeira pede discrição ao amigo. Antônia arruma o quarto. Florência descobre que Damião e Horácio saíram juntos. Antônia conta para a loira que o bonitão foi atrás de Elisa. A empregada ri da desgraça da fresca. Florência fofoca com Almerinda. A viúva relata para a loira que chegou a hora de dar os próximos passos do plano. Almerinda pede para Florência confiar nela. Damião fala com Dolores. Ele não permite que a governanta alarme Elisa.
Dolores fica encurralada. Horácio também encontra Dolores. A governanta fala pro namorado que está em horário de trabalho. Damião vê Elisa e Gael juntos. Ele os aborda. Damião se declara para Elisa. Ele tenta beijá-la. Elisa segue atonita. Damião não entende nada. Elisa começa a enganar o pretendente. Ela não permite que Gael saia. Damião conta para a amada que vai retomar o trabalho nas terras. Ela despreocupa o bonitão. Elisa se insinua para Gael. Damião continua assustado. Elisa exige ajuda de Gael. Ela pega nas mãos do amigo. Elisa inventa para Damião que está apaixonada por Gael. O fortão chora. Elisa informa a Damião que ama Gael. Ele não acredita. Elisa beija Gael. Ela também derrama várias lágrimas. Damião exige uma explicação de Elisa. Gael tenta acalmar os ânimos. Damião coloca Elisa contra a parede. Ela inventa para ele que jamais o amou. Damião insinua que Elisa merece a má fama que tem. Gael o cala. Damião também expõe a sua fúria pro amigo. Ele deseja morrer. Damião despreza os amigos de infância. Gael segue brigando com Elisa. Ela relata pro colega que precisava agir. Elisa se desculpa com Gael por tê-lo usado. Ele segue irritado. Betânia vai ao salão de beleza e fofoca. Ela critica Elisa. Ingrid a apoia. Betânia conta pra cobra que Augusto atirou em Damião. Ingrid finge surpresa. Sabrina cita Gael. Betânia sente pena de Florência. A manicure comenta com as demais que a loira voltou pro povoado para reconquistar Damião. Sabrina informa aos presentes que Gael sempre gostou de Elisa. Lúcio vai à processadora e fala com Malu. Ele informa a secretária que precisa de uma cópia do contrato que Elisa assinou com a processadora. Malu decide ajudar Lúcio. Eles flertam. Ramiro os provoca. Lúcio discute com o galego. Ramiro joga na cara do idoso que Malu sempre gostou dele. Lúcio parte para cima do vilão. Ramiro deseja a morte dos algozes. Malu fica desconcertada. Ela evita Lúcio. Kênia pensa em Augusto. Ela recebe uma visita. Kênia fica irritada ao ver Ingrid. A cobra alfineta. Ingrid volta a provocar Kênia. A cobra segue sugerindo que a filha conquiste Damião. Kênia não planeja obedecer à mãe. Ingrid fala para a filha que o relacionamento dos pombinhos está fadado ao fracasso. A cobra exige que Kênia seja concorrente de Florência. Ingrid fala para a filha que elas podem ajudar Gael a ficar com Elisa. A cobra segue estressando a parente. Ingrid exige que Kênia se afaste de Augusto. Ramona vê Ramiro. Eles discutem. Ramona fala para Ramiro que a hora dele está chegando. Ele desdenha da situação. Ramona avisa Ramiro que Ingrid será a perdição dele. Ela o amaldiçoa. Ramona quase agride Ramiro. Ele sente medo. Paloma trabalha. Betânia vai ao consultório. Ela perturba a Morena. Paloma esclarece para Betânia que não tem nada com Edmundo. A fofoqueira tenta calar a Morena. Paloma dá um sermão em Betânia. Ela insinua que a mexeriqueira não é uma péssima esposa. Betânia reage surpresa. Edmundo vê a parceira. Paloma suspira. Edmundo e Betânia conversam sobre os filhos. A fofoqueira pede pro doutor voltar para casa. Edmundo reitera para Betânia que eles precisam seguir afastados. Ele crê que a esposa está atormentada com a ideia de ficar só. Betânia volta a se declarar para Edmundo. Ele não muda de ideia. Eles pensam no futuro. Edmundo insinua para Betânia que a reconciliação ocorrerá. Ele segue aconselhando a esposa. Eles sorriem. Dolores questiona Elisa. A mocinha desabafa com a protetora. Elisa conta para Dolores que beijou Gael para irritar Damião. A fazendeira deduz que jamais será perdoada pelo fortão. Kênia anda pela praça e vê Damião. Ela tenta agradá-lo. Ele a evita. Horácio ajuda o patrão. O baixinho analisa Kênia. Ramiro vai à Casa Azul.
O galego pergunta à cobra se ela já teve contato com Ramona. Ingrid nega. Ela fala pro vilão que jamais conversou com a curandeira. Ingrid conta para Ramiro que visitou o Lupe. Ele briga com a cobra. Ingrid fala para Ramiro que não é burra. O vilão segue detonando a cobra. Ingrid relembra a Ramiro que manda em sua própria vida. O galego fala para a cobra que não quer despertar a fúria de Almerinda. Ingrid grita com Ramiro. Ele entra em surto. Quênia comenta com Gael que Damião estava estranho. Ele informa a irmã que quer ficar sozinho. Quênia deduz que Damião e Gael brigaram por Elisa. O valentão relata para Sonsa que os pombinhos terminaram definitivamente. Quênia apoia o irmão. Paloma vai à fazenda. Dolores fala para Morena que Elisa não quer ver ninguém. Paloma se preocupa. Dolores entristece a Morena. A governanta fala para Paloma que Elisa terminou com Damião. A Morena insiste em falar com a amiga. Dolores a detém. Elas se despedem. Lupe vai à casa de Almerinda. Ela conta pro irmão que Damião saiu. Lupe celebra. Ele relembra a Almerinda que Gael salvou a vida do bonitão. Lupe comenta com a parente que é estranho o valentão ter o mesmo tipo sanguíneo do fortão. Lupe supõe que Almerinda odeia Gael. Ela nega. Damião aparece. Lupe paparica o sobrinho. O bonitão rejeita a ajuda do tio. Lupe resmunga. Almerinda desfruta a situação. Ela volta a sugerir que o padre interrogue Damião. Lupe corre atrás do sobrinho. O fortão segue cuspindo fogo. Damião revela a Lupe que Elisa e Gael se amam. O sacerdote quase tem um troço. Lupe assegura para Damião que Elisa o ama. O bonitão conta pro tio que a mocinha beijou o esquentado. Damião fecha a porta na cara de Lupe. Augusto anda pela casa. A campainha toca. Quênia surge. Ela fala para Augusto que não pretende brigar com ele. Eles flertam. Quênia confessa para Augusto que adorou o beijo dele. Carmen os interrompe. Quênia relata para os presentes que quer ver Elisa. A vilã comenta com a Sonsa que a fazendeira está depressiva. Augusto é gentil com Quênia e irrita Carmen. A megera demonstra o seu ciúme pro marido. Augusto afirma para Carmen que ela não tem moral para reclamar de nada. Gael pensa em Elisa. Ele relembra o beijo que a mocinha roubou. Lupe exige uma explicação de Gael. O valentão fala pro sacerdote que não está bem. Gael reitera para Lupe que Elisa não gosta dele. O esquentado não abre o jogo com o protetor. Lupe segura Gael. Ele exige que o valentão não siga o jogo de Elisa. Lupe supõe que Gael está desfrutando a situação. O esquentado desmente o pároco. Gael admite para Lupe que nunca conquistará Elisa. O padre sente pena do protegido. Quênia tenta consolar Elisa. A mocinha fala para Sonsa que jamais voltará com o pretendente. Elisa e Quênia escutam uma serenata. A fazendeira percebe o que está acontecendo. Damião surge com os cantores. Augusto pega a espingarda e apavora a Carmen. Dolores também se aflige. Augusto ameaça Damião. Ele berra e ressalta que Elisa foi a pior moça que já passou pela sua vida. A mocinha chora sem parar. Augusto volta a enxotar Damião da fazenda. O bonitão segue amaldiçoando Elisa. Dolores tenta calar Damião. Ele continua ofendendo Elisa. Augusto dispara e assusta os presentes. Elisa pede ajuda de Quênia. Carmen não consegue controlar o marido. Damião e Augusto trocam ofensas. O agricultor deseja matar o fortão. Damião informa a Augusto que está morto por dentro, pois Elisa o matou. Ele segue gritando. Elisa chora muito. Ela fala sozinha. Damião sente medo de Augusto. Quênia exige que o bonitão vá embora. Damião se retira com os cantores. Augusto sente ciúme de Quênia. Carmen repreende o marido. Vicente analisa Sabrina. Ele aborda a cabeleireira. O malandro tenta flertar com Sabrina. Ramiro observa. Sabrina ignora Vicente. Ela deseja ver Paulo. Vicente estranha.
Ele conta para a cabeleireira que Paulo não costuma trabalhar. Ramiro sorri. Sabrina decide ir embora. Vicente convida a cabeleireira para sair. Sabrina não aceita. Vicente sente raiva. Ramiro aborda o malandro. Vicente detona Sabrina pro galego. Ramiro aconselha o malandro. Ele abraça Vicente. Antônia serve Almerinda. A viúva percebe que a empregada está nervosa. Antônia volta a falar para Almerinda que se preocupa com Vicente. A amarga despreocupa a funcionária. Antônia e Almerinda divergem sobre Vicente. A viúva informa a empregada que quer falar com Florência. Carmen e Augusto voltam a brigar. O ciumento relata para a esposa que não quer Damião perto de Elisa. Carmen sugere que Augusto fale a verdade para a mocinha. Ele cala a esposa. Augusto insinua que Carmen é uma qualquer. Ele agarra a parceira. Carmen se defende. Augusto fala para a esposa que ela foi delatada por Ramiro. Carmen relembra ao marido que o vilão não presta. O agricultor joga na cara da megera que nunca foi feliz com ela. Paulo segue depressivo. Antônia fala pro Garanhão que querem falar com ele. O sem-vergonha corre pela fazenda. Antônia arruma o quarto. Paulo atende a ligação de Carmen. Ela chama a atenção do antigo amante. Paulo fala para Carmen que precisava desabafar com Ramiro. Ela ameaça o Garanhão. Paulo cita o nome de Carmen, e Guido escuta. Eles discutem. Guido pergunta a Antônia quem é Carmen. Ela conta para ele que a vilã é a esposa de Augusto. Elisa deseja que Damião a perdoe. Ela não para de sofrer. Augusto cavalga pelo povoado. Horácio observa. Augusto olha para a casa de Quênia. A sonsa tenta consolar Damião. O Fortão chora sem parar. Damião conta para Quênia que foi trocado por Gael. A sonsa segue confusa. Damião esculhamba Elisa para Quênia. A sonsa sugere que o bonitão lute pela amada. Damião informa a Quênia que esquecerá Elisa. Ela apoia o amigo. Almerinda conta para Florência que Elisa terminou com Damião. A loira decide aproveitar a oportunidade. Almerinda revela para Florência que quer Guido trabalhando na processadora. A fresca fica atonita. Florência finge apoiar a ideia de Almerinda. A viúva relembra a loira que ela terá que morar no povoado. Florência conta para Almerinda que Guido saiu. Augusto entra no quarto e cospe fogo. Carmen não consegue se reconciliar com ele. Dolores fala para a patroa que querem vê-la. Carmen conhece Guido. Ele conta para ela que é irmão de Paulo. Guido interroga a megera. Ele insinua que Carmen tem uma relação com Paulo. Ela nega. Guido encurrala Carmen. Ela convida o empresário para ir ao jardim. Carmen e Guido conversam ao ar livre. Ele percebe que a vilã está amedrontada. Carmen debocha da situação. Ela banca a vítima diante de Guido. Carmen conta para o empresário que Paulo está incomodando Elisa. Guido volta a supor que a vilã é amante do Garanhão. Carmen o despista. Ele continua atormentando a megera. Carmen afirma para Guido que Paulo não presta. Ela relata para o empresário que também foi agarrada pelo sem-vergonha. Carmen coloca ideias na cabeça de Guido. Lúcio arruma a casa. Malu o visita. A secretária entrega o documento para Lúcio. O idoso convida Malu para jantar novamente. Ela segue desconcertada. Lúcio fala para Malu que não quer deixar de ser amigo dela. A secretária admite para o idoso que sempre foi apaixonada por ele. Lúcio reage surpreso. Malu fala para o velhinho que ele não precisa se preocupar com os sentimentos dela. Ela se retira. Carmen entra em casa novamente. Augusto a perturba. Eles se alfinetam. Augusto informa a Carmen que vai sair. Dolores passeia pela propriedade. Carmen segue preocupada. Dolores tenta alimentar Elisa. A depressiva não sente fome. Dolores segue com pena de Elisa. A mocinha desabafa com a governanta. Dolores aconselha Elisa. A governanta insinua para a protegida que Damião jamais comprará a versão dela. Elisa conta para Dolores que não quer magoar Gael.
A governanta relembra a fazendeira que o valentão a ama. Dolores exige que Elisa não brinque com os sentimentos de Gael. Elas conversam sobre Paloma. Dolores sugere que Elisa abra o jogo com a morena. Damião segue aos prantos. Braulio o aborda. Damião pede a companhia do moreno. Braulio questiona o patrão. Damião relata para o moreno que está inconsolável. Braulio agradece a discrição do chefe. O bonitão deseja provar para Elisa que cumpre as suas promessas. Almerinda aparece. Ela pede para o filho voltar para o quarto. Braulio se retira. Damião avisa Almerinda que honrará o contrato que assinou com Elisa. A viúva volta a cuspir fogo. Damião revela para Almerinda que Elisa está namorando com Gael. Augusto vai à casa de Quênia. Ele impressiona a sonsa. Eles flertam. Augusto sugere que Quênia se afaste do Zarango. Ela provoca o agricultor. Augusto admite para Quênia que está enciumado. Ela fica feliz. Augusto se declara para Quênia. Eles se beijam. Carmen os flagra. Ela assusta os traidores. Augusto e Carmen seguem aos berros. Ela chama o marido de ridículo. Augusto chacoalha a esposa. Carmen deseja agredir Quênia. Augusto não permite. Carmen exige que o ciumento a respeite. Quênia relembra a rival que ela beijou Paulo. Carmen rebate as acusações da sonsa. Quênia assegura para Augusto que a megera teve uma relação com Paulo. Carmen xinga a sonsa. Augusto acalma os ânimos. Carmen não permite que o agricultor a toque. Quênia chora. Florência fala com o pai. Eles dialogam sobre Almerinda. Florência passa a perna na cúmplice e sugere que Guido não aceite a proposta da viúva. Ela deseja morar na capital. Guido não entende a atitude da filha. Ele faz um acordo com Florência. Guido decide procurar Paulo. Augusto empurra Carmen. Eles continuam gritando. Carmen fala para Augusto que ele não tem moral para reclamar de nada. A víbora relata para o marido que nunca o traiu. Augusto afirma para Carmen que há muitas pessoas contra ela. A vilã relembra ao parceiro que Quênia é uma menina. Carmen insinua que Augusto também traiu Estefânia. Ele a desmente. Carmen fala umas verdades para Augusto. Ela ressalta que o marido não vale o prato que come. Augusto perde a paciência com Carmen. Guido vai ao quarto de Paulo. O empresário informa ao irmão que conversou com Carmen. O garanhão assegura para Guido que a vilã o correspondeu. Paulo admite para o irmão que está apaixonado. Guido não acredita. Paulo jura para o irmão que está falando a verdade. Guido exige que o sem-vergonha ande na linha. Paulo intimida o parente. Guido afirma pro familiar que pode colocá-lo na cadeia por assédio. Carmen se descontrola e entra em surto. Ela pensa em Augusto e Quênia. Carmen chora muito. Augusto visita Edmundo. O médico cumprimenta o amigo. Edmundo conta para Augusto que tentou ajudá-lo. O agricultor admite pro colega que tem muitos problemas com Carmen. Augusto conta para Edmundo que descobriu um caso de infidelidade da esposa. O doutor fica nervoso. Augusto reitera para Edmundo que gosta de outra. Ele segue à beira da loucura. Augusto expõe os seus sentimentos para Edmundo. Ele decide parar de lutar pelo amor de Quênia. Edmundo afirma para Augusto que todos cometem erros. O médico sugere que o ciumento salve o seu casamento. Augusto estranha o conselho de Edmundo. O doutor deseja fazer as pazes com Betânia. Edmundo sugere que Augusto reorganize os seus sentimentos. Paloma conversa com Ramona. Ela segue lamentando o término do relacionamento de Elisa. Ramona sugere que Paloma não se preocupe com os amigos. A curandeira supõe que os pombinhos terminarão juntos. Paloma pede para Ramona parar de amaldiçoá-la. A curandeira volta a ressaltar para a neta que Gael não a ama. Paloma se estressa e retira os pratos da mesa. Augusto vai ao quarto de Elisa. Ele vê o retrato das mortas. Elisa aparece. Augusto a indaga. Elisa conta pro pai que ganhou a foto de Lúcio. Augusto sente saudade de Estefânia.
Elisa exige que o parente não destrua o retrato. Augusto afirma para a filha que Estefânia não tinha o direito de traí-lo. Ela segue estranhando a presença do pai. Augusto agradece a ajuda de Elisa. Ela o abraça. Augusto segue frio com a filha. Elisa se joga na cama. No dia seguinte, Ramiro questiona Ingrid. Ela decide procurar Gael. Ingrid relata para Ramiro que não é uma prisioneira. Eles seguem estressados. Ingrid deseja falar a verdade sobre Rogério para Gael. Ramiro não permite. Ingrid supõe que o filho jamais brigará pela herança. Ramiro não acredita. Ingrid percebe que o galego é um interesseiro. Os vilões tramam contra Gael. Ingrid reitera para Ramiro que chegou a hora da verdade. Damião vai ao consultório e vê Paloma. Ela o elogia. Paloma comenta com Damião que se preocupou com ele. O bonitão paparica a amiga. Paloma e Damião ressaltam que se gostam como amigos. Ela faz perguntas sobre Elisa pro colega. Damião relata para Morena que terminou com a fazendeira. Ela segue chateada. Damião revela a Paloma que Elisa e Gael estão namorando. A Morena não acredita no amigo. Damião conta pra amiga que Elisa beijou Gael. Paloma quase tem um troço.